Oi, o tópico de hoje é como o excesso de produtividade impacta sua visão sobre si nos 20 e poucos anos. Parece até tema de redação de Enem. Tem uma coisa que soa um pouco triste, até complicada sobre os 20 e poucos anos, que quando a gente era criança, a gente imaginava essa fase como liberdade, que a gente ia saber o que fazer, porque do nosso ponto de vista infantil, os nossos pais, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Inclusive, eu acreditava que quando eu fizesse 18 anos, eu magicamente receberia uma vaga de emprego muito legal em um local muito legal que eu já saberia o que eu gostaria de fazer também. Porque até lá eu já teria essa certeza que todas as respostas do universo já estariam na minha mão. Uma conta bancária com dinheiro infinito, igual a gente tinha lá no jogo do Paul, e um carro. Enfim, finalmente virar alguém, porque ser adulto parecia muito legal. E aí você cresce e percebe que ninguém faz ideia do que tá fazendo, inclusive você. Inclusive seus pais também não faziam ideia do que estavam fazendo quando eles tinham a sua idade. E capaz deles também nem saberem ideia do que estão fazendo agora. Todo mundo só parece cansado de se cobrar, cansado de tentar acompanhar, cansado de tentar transformar cada minuto da existência em algo útil. E eu acho assustador como a nossa geração aprendeu a sentir culpa por descansar, como se parar por um momento fosse um desperdício total de tempo. Você abre aí o seu Instagram por 5 minutos e viu que alguém acordou 5 da manhã, leu um livro sobre finanças, autodesenvolvimento. Inclusive, eu acho muita graça de quem lê esse tipo de livro, porque eu lembro que na minha pré-adolescência, esse tipo de livro, né, quem estivesse lendo esse tipo de livro, era motivo de tirar graça com o coleguinha, coisa de criança, né? Também era uma época das grandes sagas literárias. Enfim, e aí a pessoa também já fez um exercício físico, tomou uma água com limão, meditou e ainda teve tempo de gravar um vídeo dizendo que você também consegue. Basta você querer. E talvez o mais perigoso nisso tudo seja que a gente acredite. Seja que a gente acredite que poderia realmente estar fazendo mais, produzindo mais, rendendo mais, como se você precisasse estar existindo dentro dessa vitrine performática. Produtividade deixou de ser ferramenta para virar valor moral. E eu, particularmente, estou cansada disso. Sabe, eu quero tirar um cochilo às 2 da tarde sem sentir culpa por isso. Eu estou cansada. E eu mereço um cochilo. E não porque, se eu estivesse trabalhando esse horário, quanto será de dinheiro que eu já teria feito? Mas você não é mais admirado só por quem você é, mas sim pelo quanto você consegue suportar, quanto você consegue fazer sem você parar o tempo todo ali. A mesma coisa. Que soa até meio irônico, né? Porque a gente cresceu acreditando que poderia ser qualquer coisa. Essa propaganda foi implantada na nossa cabeça, né? Olha a Barbie aí dizendo pra gente, você pode ser qualquer coisa, porque ela era tudo que ela queria ser. Ela tinha as 1001 profissões dela. E às vezes ter 1001 profissões é legal, sabe? Mas desde que você não se obrigue a fazer isso pela régua dos outros. Mas agora você que tá ouvindo esse conteúdo, enquanto trabalha em outra coisa paralelamente, vive ansioso porque sente que precisa fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E tem que fazer isso muito bem. Ter carreira, corpo saudável, rotina organizada, vida social, um relacionamento, dinheiro, propósito e presença online, se possível, antes dos 30. Mas espera aí, não tem ninguém arbitrando o seu desempenho ou se a execução da sua tarefa foi boa. Tá tudo aqui, tá tudo na sua cabeça. Mas e aí, como sai disso? Começa reduzindo seu tempo de tela nas redes sociais. Juro, isso já faz uma diferença absurda. É estranho perceber
que até os nossos hobbies viraram desempenho, performance. Ler virou meta, treinar virou estética, descansar virou recarregar para produzir mais. Parece que tudo precisa ter utilidade o tempo inteiro, e aí a gente desaprende a simplesmente viver. Viver. Sem transformar cada experiência em conteúdo, sem transformar cada talento em renda e sem transformar cada momento de silêncio em culpa. Até porque descansar ficou barulhento. Você tá deitado, mas sente que deveria estar fazendo outra coisa. Talvez essa seja uma das maiores exaustões da nossa geração. Porque mesmo quando a gente tá parado, tá deitado, em repouso, a nossa cabeça, ela continua correndo, continua processando muita informação. E talvez seja por isso que tanta gente se sente perdida, mesmo indo bem no que tá fazendo, no que tá percorrendo. Porque essa produtividade, ela não resolve a ausência de si, de você com você mesmo. Você pode ter organizado toda a sua vida por fora, mas mesmo assim ainda não conseguir descansar dentro da sua própria cabeça. E talvez maturidade seja perceber que você pode descansar sem sentir culpa disso, sem achar que precisa ser merecido. E talvez a gente só deveria entender uma coisa muito simples, que viver não precisa ser uma corrida o tempo inteiro. Porque no fim, o que assusta não é só o cansaço, é perceber que estamos tão ocupados tentando ser alguém, alcançar uma meta, que quase não sobra tempo para perceber que toda essa caminhada é um constante processo de evolução e que muito do que você se tornou hoje é resultado de coisas que você desejou lá atrás. Então, você tá certo em buscar estar o tempo todo melhorando. Que bom que você entendeu essa constante. E aí é válido lembrar aqui que é no descanso que os pães crescem. Então, não desconsidere a importância disso na sua vida. E claro, se você tiver alguma reflexão para agregar nesse vídeo, compartilha os seus conhecimentos e vivência aqui nos comentários conosco. Até o próximo vídeo!